Evidências do Amor Genuíno. Um estudo de 15 partes, oferecida pela Igreja Gerados pela Graça e Life by Grace Church. Vamos discorrer em 1 Coríntios capítulo 13 sobre como crescer na graça e no conhecimento do amor de Deus, expressar este amor cada vez mais e impactar este mundo com a glória do Evangelho, com a beleza e o ornamento de doutrina que é o grande amor de Deus na nossa vida. Estude conosco e cresça também neste ponto tão importante, a frutificação no amor, em nome de Jesus Cristo. Evidências do Amor Genuíno, parte 8. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. Glória a Deus pela sua vida. Continuamos aqui no estudo em 1 Coríntios capítulo 13, dizendo hoje que o amor, veja só, não se irrita. Como é importante compreender que o amor de Deus mantém a nossa carne sujeita. Isto é um presente, assim como a salvação. Ela é um presente de Deus, não vem pelas obras, mas ela vem através da fé, da dependência da obra consumada por Jesus na cruz do Calvário e na presença do Espírito Santo em nós, nos ajudando em nossas fraquezas. Assim, gradativamente, vamos saindo da esfera da carne para a esfera do Espírito, produzindo fruto que glorifica o Senhor. Esses frutos vão aparecendo em substituição à carne, aonde havia um coração irritadiço, raivoso, um coração malvado, egoísta. Agora um coração que consegue perdoar, um coração que consegue lidar com as falhas, fraquezas neste mundo, com paciência de Deus, com misericórdia. Nós podemos ver, queridos, que nessa passagem mostra que o amor de Deus não é irascível ou melindroso, não é rude nem hostil. Ele é amável, mesmo quando está sob pressão, porque é o desempenho do Espírito. Não é algo que eu e você temos que. Não é eu e você ler 1 Coríntios 13 e dizer: eu tenho que produzir isso, senão eu vou para o inferno. Eu vou me esforçar, debaixo de culpa. Não. Isso aqui mostra as características que nós ganhamos quando o Espírito Santo veio habitar em nós e nos deu também uma nova natureza. Isto mostra a vida normal de um cristão cheio do Espírito Santo, como essas características. Tudo que não for isso aqui é a nossa carne, a ser renunciada, confessada, rejeitada. Vemos aqui claramente as características dos frutos que vão aparecendo através da fé, da vida que nós ganhamos e que vai se manifestando em nós e através de nós sem esforço. Não, nós não precisamos nos esforçar na carne, mas sim ser dedicados no Espírito. O que nós estamos vendo é que o amor aqui está sempre disposto a crer, a melhorar, a ser transformado para que Deus seja glorificado e pessoas sejam impactadas e salvas. Quando a Bíblia diz em Mateus 24, versículo 12, que por se multiplicar a iniquidade dentro e fora da igreja, o amor de quase todos esfriará, ele diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então o esfriamento tem a ver com a falta de amor, com o voltar para a carne, para ser espinhos. Vemos que, assim como o cão volta para o seu vômito, as pessoas tendem a começar na vida cristã e depois se tornarem mornas, pararem de orar, de buscar ao Senhor, e a carne começa a ganhar espaço novamente. E então aquele que antes chamava aquilo de pecado, agora vai procurar um mestre que diga: não, Deus é amor. Pode misturar cristianismo com mundanismo, carnalidade. Pode andar na carne que mesmo assim você será salvo. Isto é um grande engano. A evidência que temos fé, a evidência que recebemos o Espírito Santo, é que Ele está nos transformando, nos santificando. Em Hebreus 12 diz que todos que Deus salvou, Ele está corrigindo, aperfeiçoando. Onde não há isso, não há o Espírito Santo, não há fé salvífica, mas é uma fé religiosa. Portanto, aquele que peca e não se arrepende, não tem temor de Deus, este está andando na carne, andando segundo a carne. É como um cão que voltou para o vômito, não precisa disso, mas ele está rejeitando e quebrando a sua aliança com o Senhor, assim como Adão e Eva fizeram no paraíso. Deus respeita, mas o final deste caminho é morte, se não se arrepender e não se converter de verdade. A palavra de Deus também
compara o homem que se desvia e que quebra aliança com o Senhor como uma porca que volta para a lama. Lava-se a porca, mas ela tem aquele prazer por aquilo que é podre e ela volta para a lama, porque ela não tem prazer nas coisas santas. Assim, a frequentar junto com o irmão cheio do Espírito Santo a palavra, a oração, a renúncia da carne, não lhe é satisfatório. Então, o convite da carne se torna mais atraente para o pecado, para a carnalidade, para a preguiça, para o mundanismo. A pessoa, ela repensa, ela crê em Cristo, levanta a mão, se batiza nas águas. Depois ela começa a repensar e devolver para a carne aquele espaço que havia dado para o Senhor. Aí o Senhor diz que a casa fica vazia e vem 7 espíritos piores. Muitas vezes o que vemos é que pessoas que uma vez foram cheias do Espírito Santo, hoje estão cheias de demônios. Elas dizem-se cristãs, mas na verdade são escravas daquilo que foram libertas quando receberam o Senhor Jesus Cristo. Elas se deixaram novamente e se entregaram. Precisam de libertação se arrependerem. O que vemos aqui que o amor não é melindroso. Amados, hoje nós vivemos uma era da melindrosidade. As pessoas têm como amor não corrigir. Se você me ama, deixe eu pecar à vontade, não julgue, não critique, não pregue a verdade. Me engana que eu gosto, até pago para você não falar que eu estou em pecado. Hoje vemos o evangelho do oba-oba, da porta larga, esse evangelho que gera mornos, que gera bastardos, que no final serão vomitados por Deus. Tão certo como crer que os sinais pararam, é uma doutrina demoníaca, que não há poder mais, que não há milagres hoje, que essa é uma doutrina diabólica, que Jesus não cura, não liberta hoje. Quando morreu o último apóstolo, ele parou. Então isso é uma doutrina de demônios. Também é uma doutrina de demônios gerar um povo descompromissado com Deus e com a sua palavra, misturado com o mundanismo, que tem momentos religiosos onde dá dinheiro, mas não dá o seu coração. Então isso são doutrinas de demônios que foram se levantando. Assim como Paulo em cada carta ele escrevia a verdadeira doutrina e explicava as heresias que estavam acontecendo, a verdadeira pregação consiste não apenas em mostrar o caminho, mas também aquilo que o inimigo está tramando na igreja atual. Por amor às ovelhas, precisamos mostrar o perigo que é o que o inimigo está fazendo, pois eles transfiguram em anjo de luz e pregam nos púlpitos. Então ele faz parecer que o pecado não tem importância depois que você recebeu Jesus Cristo. Deus já perdoou todos os seus pecados mesmo, agora você pode andar na carne e pecar sem arrependimento. Vemos que aqui uma característica de que o amor não se irrita, não é melindroso. Hoje as pessoas não aceitam correção. A palavra de Deus diz que nos últimos dias as pessoas não aceitarão correção, mas procurarão mestre segundo a concupiscência da carne, os desejos pecaminosos. Esse tipo de pessoa odeia ser corrigido para a salvação. Eles querem continuar na carne, no pecado e ainda se dizer salvos e seguir este caminho desenfreado. Eles odeiam realmente a palavra genuína da santificação. Eles querem tudo de Deus, os benefícios dessa terra, sem se comprometer com Deus e com a sua santificação. Essa ideia de que eu posso pegar na mão do Senhor com a mão direita e com a mão esquerda pegar o mundanismo, a carnalidade, o pecado sem arrependimento e ter os dois é uma doutrina de demônios. Pois aquele que é do Senhor não pode agradar os demônios, mas sim renunciar. Temos aí o mundo, a carne e o diabo, que são os nossos inimigos a ser renunciado pela graça. Hoje vivemos uma melindrosidade, o crente dodói, vitimismo, mimimi, aonde as pessoas por qualquer coisa elas deixam o evangelho, elas deixam o Senhor Jesus Cristo. Na verdade não estão vivendo para o Senhor, estão ali apenas buscando uma vidinha melhor, usando do evangelho para apenas coisas terrenas, a qual o Paulo dizia em Filipenses 3 que são inimigos da cruz de Cristo. Não são pessoas que estão vivendo para Deus, como aqueles na igreja primitiva que morriam pelo evangelho. Eles não achavam a sua vida mais preciosa do que o evangelho. Se tivessem que negar o evangelho, diziam, não, o evangelho vale mais que a minha vida. Pois como diz o salmista no Salmo 63:3, o teu amor, Deus, é melhor do que a própria vida. Do que adianta viver sem Cristo?
pois aquele que negar o Senhor e não tem o Senhor, naquele dia não terá salvação eterna. Imagine aquele dia que estaremos diante do Senhor e o veremos face a face, e ele dizer: apartai-vos de mim, porque não te conheço. Olha só, a eternidade ela existe. Estamos aqui como os peregrinos e forasteiros, logo estaremos diante do Senhor. E essa geração mimimi é uma geração dodói, é uma geração que ela é uma geração fraca, como gatinhos assustados. É uma geração carnal, e a carne ela é fraca, mas o espírito é forte. Aquele que está no espírito, ele consegue renunciar a tudo por Cristo, como diz em Lucas 14:33. Aquele que é espiritual, ele tem prazer em renunciar a tudo por Cristo. Deus ama o que dá com alegria. Não que ele pare com o pecado, mas o Senhor vai tirando. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Enquanto ele vai se entregando, se arrependendo, se convertendo, se alimentando da graça, Deus vai mudando a sua mente, o seu coração. A graça vai libertando o homem. Vemos que este ponto, o amor não é melindroso, revela realmente que nos últimos dias o amor de quase todos esfriará pelo Senhor, pela palavra, pelos perdidos, pelos irmãos, de maneira tal que por qualquer coisa, bem diferente da igreja primitiva, a pessoa ela diz: estou saindo, não quero mais. Não mexa no meu ídolo, eu quero congregar aqui, mas sem renunciar nada. Eu quero apenas as bênçãos, os milagres, as vitórias, mas eu não quero largar. Quando o ídolo ele é tocado, quando a palavra de Deus vai tocar naquela área onde está o espinho e a pedra, porque a semente quer germinar. Se o terreno for pedregoso ou espinhoso, não tem espaço para a semente. Então desde a queda, nós nascemos desprezando a Deus, amando o pecado, afundado nos ídolos. Então há uma transição, onde o homem vai se arrepender da vida que estava em Adão, no pecado. Isso que é salvação, é o arrependimento do pecado, para viver agora cada vez mais uma comunhão profunda com Deus e para a glória de Deus. Isto é uma transição necessária. O homem nasce na carne, o homem nasce vivendo para realmente satisfazer o pecado. Agora, nós somos chamados para renunciar ao pecado pela graça, e quando o pecado ele é atacado, se a pessoa é carnal, ela se ofende. Jesus chama de bem-aventurado aquele que não se ofende com o evangelho genuíno. O evangelho genuíno nunca foi popular. Você sabe, a grande maioria seguia Jesus pelo pão. 5.000 seguiram pelo pão. Desses 5.000, apenas 500 continuavam buscando o Senhor Jesus Cristo pela palavra dia após dia. Desses 500, haviam 12 que tinham compromisso de estar com o Senhor mais de perto. E desses 12, haviam 3 que oravam com o Senhor e tinham uma comunhão mais profunda. E desses 3, apenas um ficou embaixo da cruz quando o Senhor Jesus Cristo morreu. Vemos que quanto mais próximo da cruz for uma mensagem ou um pregador, menos pessoas ficarão perto dele, pois as pessoas querem o máximo de Deus sem se entregarem a Deus. E o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Saiba, através da fé, saiba isso, através da fé você pode receber as bênçãos, mas se entregando a Deus é que você vai ter um coração salvo. Em Deuteronômio 30, 19 e 20 diz que apegar-se no Senhor, disso depende a sua vida. Se nós não nos apegamos ao Senhor, nossos corações terão iniquidade. O coração que não se apega no Senhor se apega no pecado. Naquele dia o Senhor dirá: apartai-vos de mim, porque não te conheço, teu coração tem iniquidade. A pessoa congregou na igreja, mas não entregou o seu coração. Provérbios 23, 26 diz: filho meu, dá-me o teu coração. A pessoa dá o pedido de bênção, a pessoa dá lá o pedido de oração, dá o seu serviço cristão, dá o seu dinheiro, mas não se dá, não se entrega a Deus, de forma que continua carnal, mundano. E a melindrosidade é realmente uma coisa que tem feito com que muitas pessoas, quando toca no seu ídolo, aquilo que ele não quer renunciar, ele quer Cristo, mas ele não quer abrir mão daquilo. Nós vemos ali as obras da carne em Gálatas capítulo 5. E aí essas pessoas se ofendem e vão procurar um mestre que alise o pecador. Diga: não, isso não tem importância, Deus é amor, pode fazer, o que tem, não dá nada a ver, esse pastor lá é muito salgado, muito fanático. E a pessoa se aparta da palavra genuína quando custa algo.
Davi disse: eu quero oferecer ao Senhor algo que me custe, eu não quero dar ao Senhor algo que não me custe nada. Então esse evangelho que não custa nada, meus irmãos, não tem renúncia, não tem cruz, não tem santificação, não tem temor, né? Esse evangelho light, esse evangelho misturado com o mundanismo, não produz realmente cristãos salvos, mas sim cristãos enganados, religiosos. Isso é um grande perigo, a pessoa frequentar uma igreja light e naquele dia ver que ela e o pastor não estavam salvos. O que podemos ver hoje seriamente que a melindrosidade faz com que as pessoas se queimem e desistam do Senhor Jesus Cristo por causa de problemas de relacionamento dentro ou fora da igreja, por qualquer coisinha, elas se escandalizam. Há 3 grupos de pessoas na igreja: os que causam escândalos, aqueles que se escandalizam e desviam, e o remanescente fiel, que é aqueles que ficam firmes, orando, intercedendo e permanecem até o fim para inteira certeza de salvação. Vemos que esse grupo de fiéis são poucos. Dentro da igreja há muito joio e cada vez mais joio. Jesus disse: eu te envio como ovelha, singular, no meio de lobos. Então há muita gente com o nome de cristão, pastor, presbítero, diácono, muitas pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo e também precisam dentro e fora da igreja de salvação. O que vemos sem dúvida é que o Senhor salva uma pessoa da sua carnalidade e mundanismo, não apenas do seu problema financeiro, de saúde, mas o salva da escravidão do pecado. Quando vemos que o evangelho é genuíno, que ele está tratando a questão da alma, o Senhor diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Muitas pessoas não estão aprofundando as suas raízes no solo do amor de Deus. Olha só, o que dá estrutura para uma planta crescer saudável e frutificar muito é o permanecer. Jesus diz em João 15,5: se nós permanecermos nele, nós daremos muito fruto. Portanto, quanto mais profunda for as raízes, mais preparado ela está para os ventos contrários e para crescer, extraindo ali os nutrientes do solo, crescer saudável e produzir fruto. Então, quanto mais profundo o nosso relacionamento com o Senhor, mais frutificação e mais resistência contra a carnalidade e tentações. Uma pessoa que não pega firme com o Senhor, qualquer ventinho de tentação, de provocação, ele se torna melindroso, ele desiste do Senhor, ele troca o Senhor, como fez Sansão, como fez Eva, como fez Saul, como fez Judas e muitos outros, como Demas, que desamparou, trocou realmente a comunhão com Paulo e com o evangelho, o ministério, pelo prazer do pecado temporário aqui, neste mundo caído. Do que adianta isto, né, amados? A ilusão do pecado. Mas muitas pessoas estão ouvindo esse canto da sereia, da porta larga, do evangelho light, do evangelho misturado com mundanismo e carnalidade, e também do evangelho que não produz cristãos que vencem a sua carne. Aqui nós podemos ver que o amor não é melindroso. Olha, uma pessoa que ela, por qualquer coisa, ela desiste do Senhor Jesus Cristo, ela não ama o Senhor. O coração dela não está no Senhor, está nos ídolos. Porque quem ama o Senhor tem por alegria renunciar a tudo pelo Senhor. Tem por alegria sofrer pelo Senhor. Se nós não temos a disposição de sofrer pelo Senhor, é porque nós não o amamos. Se quando a dor nos ataca, nós saímos fora, isso mostra realmente que o limite da nossa vida cristã está ali, enquanto for confortável. Muitas vezes as pessoas se tornam melindrosas até mesmo por outras pessoas. Eu já vi pessoas que desistem do evangelho por causa de se doerem por outras pessoas. Isto é trocar a palavra de Deus por amizades. Na verdade, o Senhor Jesus Cristo diz: aquele que amar mais pai, mãe, amigo, qualquer pessoa do que a mim, que é a palavra de Deus genuína sendo pregada, não é digno de mim. Nós podemos ver que no centro do jardim havia a árvore da vida. É a palavra. Enquanto a palavra de Deus for prioridade para mim e para você, porque o Salmo 138:2 diz que Deus colocou a sua palavra acima de tudo. Então, em primeiro lugar, quando a palavra de Deus é prioridade para nós, nós sabemos que uma comunidade local tem defeitos e imperfeições. Assim como dentro da arca havia muita
coisa que fazia sofrer, mas lá fora da arca havia a morte na certa. Então, toda a comunidade cristã, ela tem carnais, espirituais, ela tem situações, mas desde que no púlpito esteja se pregando o evangelho genuíno, ainda vale a pena congregar lá por causa da palavra e do mover do Espírito, pois cada um dará conta de si. Não estou dizendo que você deve concordar com o pecado dos irmãos, nem que você deve participar da roda dos escarnecedores, mas se o púlpito está pregando a palavra genuína, então você diz, olha, isto aqui é mais importante, o trabalhar da graça, o trabalhar dessa palavra, eu não encontro em muitas igrejas na minha cidade. Então, já que eu encontrei uma igreja que tem uma palavra saudável no Espírito, o pregador não é perfeito? Não é, mas ele teme a Deus? Então, continua aí. Olha, a palavra está sendo pregada. E os irmãos são imperfeitos, acontecem muitas coisas que nos entristecem. Não só os outros falham, nós também falhamos, mas a pessoa permanece ali. Por quê? Porque ela vê que a palavra de Deus está em primeiro lugar. Ela não está ali por amizades, ela não está ali por pessoas, ela não está ali para buscar a bênção, nem para trabalhar para Deus. Há pessoas que são tão melindrosas que, se tirar o microfone dela, ela sai e vai procurar outra igreja onde ela tem microfone. Ela é como uma Marta, que vai na igreja e tem no púlpito, parece que um holofote. Ela tem complexo de inferioridade e precisa se aparecer. E na verdade, aquele que está cheio do Espírito Santo, ele pega o microfone, mas quem aparece é Jesus. E ele não tem sede de se aparecer, mas ele quer, através dele, que Jesus possa fluir através do seu dom. Isso é bem diferente. Nós vemos muitas pessoas, amados, que são melindrosas, porque por qualquer coisa ela está ali, a pessoa está ali pensando em largar o Senhor, meu Deus, e às vezes trocam a palavra de Deus, porque onde a palavra de Deus é pregada, a batalha espiritual, com certeza o diabo quer nos tirar. Se for uma igreja morna, mundana, ele não quer tirar da igreja, não, ele nem se importa. Até ele gosta que vai para a igreja, porque ali ele está enganando as pessoas e levando-as para o inferno. Mas se uma igreja for pregada realmente a palavra verdadeira, vai haver um conflito tremendo. Porque aonde, como diz a Bíblia, aonde está o poço de água, ali estão os flecheiros. Ou seja, o inimigo, quando a palavra de Deus está produzindo alguma mudança na vida de uma pessoa, aquela palavra vai produzir realmente salvação, haverá uma oposição tremenda das trevas. Tremenda, tremenda, para tirar aquela pessoa da palavra genuína para uma outra palavra mais light, aonde a pessoa vai se perder. Aí o diabo não luta mais, aí o diabo até abre as portas. Então o inimigo lutará. Por quê? Não faltam imperfeições. Olha, não faltam imperfeições no pregador, não faltam imperfeições na igreja, nos irmãos da igreja. Então o inimigo vai apontar para isto, para tirar a pessoa diante da palavra. Agora, se a pessoa ama mais a palavra do que tudo, ela permanece, mesmo sofrendo. Porque Deus vai honrá-la, porque ela está colocando a palavra como prioridade. Assim como você não vai numa faculdade de medicina por causa do professor da faculdade, nem da secretária, nem do cafezinho, mas você vai ali porque você tem um propósito de aprender e sair dali com um canudo e ter uma profissão. Assim, na igreja é lugar de salvação, não é lugar de se sentir bem, de ter amizade, não é lugar de procurar pessoas perfeitas, pois nenhum de nós é perfeito. Mas se tememos a Deus e não brincamos com o pecado, vamos permanecer ali naquela igreja local. Por quê? Porque vale a pena por causa do que Deus está fazendo, por causa da palavra e do mover da unção do Espírito Santo naquele lugar. Então, o resto é secundário. Quando colocamos o resto como secundário, não somos melindrosos. Mas quando não computamos tudo e dizemos, vou sair diante dessa palavra, por causa disso, daquilo e daquilo e daquilo outro, eu estou dizendo, essa palavra não tem importância. Essa palavra é como qualquer uma outra. E aí eu vou por uma outra palavra, onde tem comércio, venda, onde tem mundanismo, onde tem mistura com os ídolos, e digo, eu troquei a palavra de Deus por qualquer outra palavra. Amados, o que vemos hoje é que a palavra de Deus, como em todas as eras, ela é escondida, ela é desprezada, ela é rejeitada e só é discernida por aqueles que aprenderam com Deus. Jesus disse, se alguém quiser fazer a minha vontade, então entenderá se a minha palavra é de Deus ou não é. Quando a pessoa ela quer fazer a vontade de Deus, ela encontrará um verdadeiro profeta. Ela se manterá diante da palavra genuína. Mas aquele que não quer fazer a vontade de Deus, mas quer fazer a vontade da sua carne,
carne, esse não ficará diante da palavra genuína. Ele vai ver defeito na pessoa, ele vai ver defeito na igreja, ele vai ver defeito nos irmãos. Isso será algo que ele vai misturar com a palavra e vai sair dali. Vai colocar defeito até na igreja, até na palavra. Eu já vi muitos irmãos que colocaram defeito na palavra por causa do pregador, que é imperfeito, né? Colocam defeito na palavra, quando na verdade a palavra, às vezes, ela pode ser genuína, ela pode ser realmente, pode ser, porque depende da igreja, né, amados? Eu já vi pessoas que têm preconceito. Eu moro aqui numa cidade onde a aparência é muito importante, então a nossa igreja ela é muito simples, ela é assim, cadeiras, um púlpito ali e um gasofilácio lá. Quem quiser contribui, quem não quiser não contribui, e tudo é de graça, não vendemos nada, não temos comércio. Como a igreja é muito simples, então as pessoas desprezam e elas veem aquilo como uma igreja muito pobre, uma igreja muito simples. Então isto é um fator para que muitas pessoas não fiquem, ou desprezem, ou rejeitem. E nós fazemos isso de propósito, pois nós queremos que a única coisa atrativa que haja na nossa igreja seja a palavra e o mover do Espírito. Eu não me coloco como um pastor perfeito, não me coloco a igreja nossa como uma igreja grande, importante, maravilhosa, nada disso. A única coisa que nós ficamos impactados na Gerados pela Graça é pela palavra e pelo mover do Espírito que Deus está operando ali. E não somente ali, porque a Gerados pela Graça não é a igreja, nós não somos uma seita, nós não somos os únicos, os melhores, não. Nós somos uma das igrejas que Deus fala. Deus também fala na Gerados, mas não só na Gerados. Há muitas igrejas no Brasil e no mundo que Deus opera tanto ou até mais que na Gerados pela Graça. Agora, existem algumas que não. Existem algumas que nós vemos que tem comércio, que tem mundanismo, que tem carnalidade. Nós oramos, mas não aceitamos essa doutrina. Não aceitamos porque vemos que gera mornos, mundanos, e nós não podemos aprovar uma obra assim, embora amamos esses pastores, oramos por eles e não somos melhor que eles, não. Nós somos pessoas comuns também, só temos o Espírito Santo que tem nos ajudado. Portanto, o que vemos, meus queridos e amados irmãos, é que a melindrosidade faz com que a pessoa saia diante da palavra de Deus. Olha, se você for perguntar para as pessoas que deixaram a palavra de Deus, elas vão citar tanta coisa, mas o que elas não entendem é que elas estão perdendo o mover de Deus que elas tinham. Elas estão perdendo o que Deus estava trabalhando na vida delas. E isso é irrecuperável. Porque quando a pessoa sai diante da palavra genuína e vai diante de outra palavra, no momento ela não discerne. Quando o filho pródigo saiu da casa do pai, para ele estava tudo bem, tinha dinheiro, estava tudo certo. Mas com o tempo a pessoa começa a decair, ela não percebe. Ela começa a ouvir um outro evangelho, ela não percebe. Daqui a pouco ela começa a achar natural aquilo. E começa a achar que está tudo bem. E este é o grande problema. Quando Adão e Eva ouviram a segunda voz, para eles aquilo que Deus falou não era tão importante assim e tal. E daqui a pouco eles estavam todos envolvidos com a segunda voz. E hoje nós temos aí muitas pessoas que estão no evangelho da porta larga. Muitas pessoas que estão aí no evangelho que não produz salvos. Não produz pessoas que realmente são aprovadas por Deus. Como Pedro escreveu: se esse céu e essa terra queimarão e explodirão e derreterão com fogo, que pessoas devemos ser em piedade e santidade para escapar dessas coisas? Hoje vemos um evangelho descuidado, em sua maioria, um evangelho que não mostra que em todo o tempo sejam alvas suas vestes, não falte o azeite sobre a sua cabeça, mas um evangelho que diz que o pecado não tem importância. Nós podemos ver que muitas coisas que a Bíblia diz que é o suficiente para que a pessoa vá para o inferno, hoje os pastores dizem, rindo, que não tem problema nenhum. Vamos ver alguns exemplos aqui em Gálatas capítulo 5 sobre as obras da carne. A minha Bíblia está aqui aberta em Gálatas capítulo 5. Nós podemos ver aqui sobre as obras da carne a partir do versículo 19. E essas coisas fazem que a pessoa se irrite, fique melindrosa e deixe a palavra de Deus. É tocar nesse ponto e a pessoa não querer abrir mão deste ponto. Ao mesmo tempo que ela quer a palavra, ela quer a bênção, mas ela não quer abrir mão disso, ela vai sair diante da palavra e vai até ficar achando que é melhor que a igreja, vai virar as costas para a igreja e começar a falar mal daqueles irmãos sem saber que estão blasfemando contra o Espírito Santo, porque a palavra que foi pregada não vem do homem, né? Algumas pessoas, por exemplo, assim, dá um exemplo, algumas pessoas saem dessa palavra aqui que eu estou pregando, saiu. Aí um dia vem, pastor Carlinhos, eu quero te pedir perdão. Ué, mas você não deve nada pra mim? Você não fez nada comigo, ué?
essa palavra não é minha, ela é de Deus, eu também preciso obedecê-la. Você não errou comigo. Você errou com a palavra. Sem que dizer, meu Deus, eu pequei contra a palavra que eu ouvi. Jesus diz, olha, naquele dia eu não vou julgar vocês, mas a palavra que eu preguei que vai julgar. Ou seja, a pessoa não tem que se reconciliar comigo. Eu já perdoei faz muito tempo. Ela tem que se reconciliar com a palavra que ela estava ouvindo. Ela tem que dizer, meu Deus, eu larguei essa palavra por outra palavra. Então eu pequei contra essa palavra. Não foi contra o Carlos, porque o Carlos não é ninguém. Ele é uma pessoa falha e mais fraco do que todos aí, mais falho do que todos que já ouviram essa palavra. Eu me considero o mais imperfeito. Aí a pessoa vem e diz, pastor, eu quero reatar amizade com você. Não venha reatar amizade comigo sem primeiro dizer que pecou contra essa palavra. Porque eu não quero que você peça perdão para mim e se reate comigo. Porque você não precisa nem pedir perdão e nem reatar comigo. Você tem que reatar e dizer, meu Deus, eu pequei contra essa palavra. Eu vou me voltar para essa palavra. Eu quero me voltar para essa palavra porque essa palavra é verdadeira. Ali mostra as obras da carne. Olha, fala lá, prostituição, impureza, lascívia. Quantas igrejas que não atacam isso? A pessoa está no púlpito ali misturado com adultério, segundo, terceiro, quarto casamento. Está ali misturado com fornicação na internet, misturado com namoros indecentes tocando no púlpito. A lista continua, idolatria, feitiçarias, aí fala ali de inimizades, competições. Isso aí é uma coisa normal hoje em dia. As pessoas estão nesse espírito competitivo e normal, nada a ver. Deus é amor, isso não acontece nada. Mas diz que o que cometem não herdarão o reino dos céus. Então isso é uma coisa tão séria, meus queridos irmãos. Já pensou você falar que isso não tem importância agora? Que está errado o pastor. Isso não tem importância. Não tem importância. Isso te custar a vida eterna? E você chegar diante do Senhor e dizer assim, tem sim. Você pensou que era a palavra do Carlos, mas era a minha palavra. Você pensou que era a opinião do Carlos, mas era a minha palavra. Isso te custará a eternidade. Você não te conhece, tem iniquidade no coração. Vamos cuidar quanto a isso, amados, em nome do Senhor Jesus.